Merci beaucoup. Muito obrigado, Messieurs les sénateurs, senhores senadores, excelentíssimos senhoras e senhores. Bom, d'abord, merci. Primeiramente, muito obrigado por me convidar a esse seminário que eu encontrei até agora muito interessante, até agora, os comentários e as exposições, e eu creio que seja um momento oportuno para discutirmos a questão nuclear no Brasil, por várias razões. Primeiramente, porque nos encontramos num momento de transição energética no nível mundial, ou seja, soluções herdadas do século XX, e ele mesmo herdou uma filosofia do século XIX e se tornaram obsoletas por várias razões. Os riscos, a segurança energética, as mudanças climáticas, etc. Todo mundo percebeu que é preciso mudar completamente o sistema energético. E eu acho que vamos falar mais sobre isso amanhã. E, em segundo lugar, porque o Brasil é particularmente bem servido pela natureza em termos de fontes energéticas. Não precisamos usar energias obsoletas desenvolvidas no século XX. Então, o momento chegou. Mas, segundo comentário preliminar, é que estou muito feliz de participar desse seminário, pois é a terceira vez que eu venho ao Brasil na minha história profissional. A primeira vez foi em 68, eu era engenheiro no Comissariado de Energia Atômica da França, e eu fazia trabalhos sobre a física dos reatores. E durante um mês eu participei de um curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de física, e eu não sei o que esses alunos se tornaram. Eu vim administrar um seminário e espero que eles aproveitaram bem do que eu ensinei. Em seguida, houveram outras condições que me trouxeram ao Brasil. Trabalhei com o Sindicato de Trabalhadores de Energia Atômica e eu tomei a consciência dos riscos do nuclear e eu me orientei em direção a um novo percurso visando novas alternativas. Vim também em 86 ao Brasil, onde eu fiz para a Embaixada da França uma série de conferências sobre eficácia energética e energias renováveis, quando eu era diretor-geral da Agência de Eficácia de energias renováveis na França. Então, é um grande prazer poder voltar e poder compartilhar um pouco sobre energia nuclear e as questões alternativas. E hoje, o papel que me incumbe seria de falar um pouco sobre a primeira exposição, a primeira discussão sobre os riscos de acidente e continuar também discorrendo sobre as questões sobre o lixo radioativo e questões econômicas ligadas aos custos dessa tecnologia. Se olharmos um pouco da história longínqua dos inícios nucleares, mas a partir dessa descoberta extraordinária, é preciso se dar conta que tudo começou nas aplicações militares, mas depois desenvolvemos o nuclear para a produção de eletricidade a partir de reatores nucleares, como foi mencionado agora há pouco, baseado em 3 artigos. O primeiro sendo os acidentes nucleares, dos quais conhecíamos muito pouco, e conhecíamos um pouco da natureza física, e achávamos que elas eram impossíveis e que a probabilidade era muito fraca, que poderíamos considerá-las como sendo impossíveis. Ou seja, acidentes graves não estavam previstos nesses reatores, eles não poderiam acontecer. Então, a questão dos acidentes estava resolvida. Em segundo lugar, haviam dejetos radioativos, mas encontraríamos a solução uma hora ou outra. Os cientistas e engenheiros encontrariam a solução. Então, poderíamos continuar a desenvolver essa tecnologia. Em terceiro lugar, o terceiro questão que convenceu muita gente é que o nuclear era uma tecnologia muito barata, produzia eletricidade muito barata, e era tão barata que nem valia a pena contar.
Então, partimos a partir dessas premissas. Então, vou tratar rapidamente, após a questão dos acidentes que foi apresentada, eu vou falar sobre os dejetos radioativos e as 3 respostas às afirmações dos anos 50. Em relação aos lixo radioativo, temos a produção de dejetos nucleares por várias atividades médicas, industriais, como vocês bem lembraram no acidente que aconteceu em Goiânia, que houveram uma consequência dramática, mas o essencial dos dejetos radioativos é produzida por centrais nucleares e combustíveis dessas centrais nucleares. Então, temos os princípios dessa história de dejetos radioativos ligados à indústria eletrônica e nuclear, eletronuclear, e os acidentes dos quais falamos não acontecem todos os dias, esses acidentes, mesmo se conhecemos acidentes muito graves, e no funcionamento normal dos reatores não existem acidentes. Então, o funcionamento quando tudo funciona e que nós encadeamos atividades eletronucleares, elas produzem, seja dejetos radioativos. Então, algo que está intimamente ligado a eletricidade e a nuclear. Quais são as etapas para produzirmos esses dejetos nucleares? Falamos de minas de urânio, o urânio natural, que é a combinação desses isótopos de 135 e 138. A partir das minas, temos também 1 a 2%, até 10%, e essas minas criam resíduos, e nesses resíduos temos produtos radioativos, particularmente o rádio, que, por sua vez, produz outros elementos radioativos. E temos nas minas que foram desativadas, temos também situações de radioatividade que podem poluir a natureza em volta, os rios, nascentes e mangues, entre outros. Na França interrompemos a produção de minas em 2000. A última mina foi desativada em 2000, mas já tínhamos muitas minas anteriormente, 250 sítios de minas, e nessas zonas no Maciço Central e da Bretanha. Então, temos um primeiro nível de dejetos radioativos que tenham radioatividade fraca, mas que apresentam riscos para o meio ambiente e para as populações se não procedermos a certas ações de proteção. Em segundo lugar, no urânio, que é produzido nessas minas, temos uma primeira transformação para o yellow cake, que nós chamamos, que é um 3 ou 8 são um óxido, e ele é transportado na França para as usinas de conversão. Fazemos um primeiro tratamento químico para transformar esses tóxicos. Então, é preciso compreender que todas essas transformações de conversão são operações químicas que combinamos dejetos químicos a dejetos radioativos, então locais de produção bastante importantes. Eu creio que a Monique Sené falou um pouco sobre essas usinas de conversão, onde existe um certo nível de radioatividade. Também utilizamos reatores de água sob pressão, reatores de água usado com urânio enriquecido, e é preciso saber que esses reatores são decorrentes de motores submarinos que foram criados pela indústria americana no começo dos anos 50 e foram transformados. Teve uma primeira central no Shipping Port, e guardamos esta questão do urânio enriquecido
com água, e todos os 50 reatores franceses funcionam sob pressão e com água fervente e evaporação, e uma parte dos reatores japoneses também, incluindo o reator de Fukushima. É interessante, pois esse nicho não é necessariamente o melhor. Ele foi criado graças aos motores submarinos. Então, aproveitamos de Westinghouse General Electric para desenvolver esse tipo de reator. 80% e até mais desses reatores no mundo decorrem do PWR americana. Então, todos os problemas de segurança e de dejetos estão ligados a esse tipo de usinas de enriquecimento que aumentam a proporção de urânio de 135 dentro do urânio, seja por técnicas de fusão dos azotos, seja por técnicas de centrifugação. E aqui vemos uma primeira técnica utilizada pelos nuclear civil, pois precisava ter urânio enriquecido, mas que foi idealizado inicialmente para criar urânio muito enriquecido e para criar bombas atômicas. Então, tínhamos as técnicas de base do combustível dos reatores em todo o mundo, que é uma técnica que pode produzir urânio muito enriquecido, e fazemos as bombas atômicas com isso. O melhor exemplo sendo uma negociação com o Irã, que limita a capacidade das suas usinas de enriquecimento para que não se torne um urânio muito enriquecido que poderia possibilitar que eles façam bombas atômicas. E temos, assim, os dejetos radioativos e as indústrias de combustível. Da mesma maneira que vimos que a indústria dos reatores foi em direção aos desenvolvimentos militares, as indústrias do combustível também foram em direção e fazem parte das técnicas militares. Em seguida, temos os reatores e, como Monique Sené mencionou, temos esses assemblagens que são de urânio levemente enriquecido. Ele é radioativo, mas é radioatividade relativamente fraca. O reator produz calor, que é o objetivo da operação, e esse calor vai criar em seguida eletricidade. Infelizmente, isso cria a fissão e existe uma produção de produtos de fissão radioativos extremamente perigosos quando são feitos a longo prazo, e de plutônio e de urânio, e de todos os actinídeos minérios, ou seja, elementos ainda mais artificiais e mais pesados que o urânio. Então, a partir do momento que esse combustível irradiado é considerado como sendo usado, pois temos um equivalente a cinzas nessa central de carbono, e no final temos essas cinzas inertes, lá temos o contrário. Produzimos calor e energia para a eletricidade, e o combustível, no final, após alguns dias de decrescimento radioativo, está 1 milhão de vezes mais radioativo que o combustível novo. Ou seja, temos aqui um risco maior de dejetos radioativos e combustíveis de urânio irradiados. E o que acontece com esses combustíveis? A maioria dos países, na saída do reator, como temos esses combustíveis irradiados, que estão muito radioativos e muito quentes, não podemos transportá-los, nem manipulá-los, nós depositamos esses combustíveis em umas piscinas. E é lá que todo mundo chega nesse nível. E chegou nesse processo. Então, temos uma passagem do combustível novo ao combustível irradiado. Temos combustíveis irradiados que se acumulam em umas piscinas. E temos o combustível novo de plutônio. E temos também 97% de urânio e outros produtos de fissão,
E temos também actinídeos menores, além de produtos de fissão, plutônio, 94% de urânio e longa radioatividade. Então, o que nós fazemos? Temos nesse gráfico aqui, nessa tabela, produtos de fissão. A Monique mostrou um pouco toda essa tabela e temos aqui um exemplo de produtos radioativos que são produzidos, alguns são gasosos, como o criptônio. Então, se houver um vazamento, temos gases que são liberados na atmosfera e que encontramos nos acidentes tipo a Fukushima, Chernobyl. E temos também os nódulos duros, que tem um período de vida muito longo. E temos também o 135, plutônio, vários tipos de plutônio que duram um período de 24 mil anos. Então, são combustíveis irradiados e o problema maior é o que fazer com esses combustíveis irradiados. Quando eles saem dos reatores, nós depositamos esses combustíveis em bacias, piscinas, que sejam suficientemente espessas para impedir a radiação, que ela possa fugir. E isso faz com que, da mesma maneira, mesmo se vocês pararem o reator, é preciso continuar resfriando essas bacias, essas piscinas. Essa piscina tem que ser permanentemente ter água circulando para resfriar o combustível e contém altíssimos níveis de radioatividade e é frágil, pois permanentemente ela precisa ter a circulação de água para resfriar os combustíveis. Então, temos a proteção contra a radioatividade, o refrigeramento dos combustíveis e o decrescimento da radioatividade, pois o produto tem vidas curtas e a radioatividade vai diminuindo e podemos ou não transportar esses combustíveis para outro local. Essas piscinas são locais bastante frágeis às agressões externas, como climáticas. Se tivermos, por exemplo, deslizamento de terra, terremotos, tsunamis, mas às vezes não é certeza que a piscina será bem protegida contra algum tipo de catástrofe natural. Então, na França, por exemplo, esses reatores na França, que são feitos de concreto, e são lugares bastante frágeis. No mundo, estimamos que tem 300 mil toneladas de combustível irradiado no mundo, e cada país estocou os seus combustíveis irradiados nessas piscinas, que contêm quantidades consideráveis de radioatividade. Aqui temos as piscinas de Angra 1 e 2, uma piscina de Angra 1, e onde temos esses combustíveis, os reatores são estocados nessas piscinas. O primeiro ano de Angra 1, temos aqui. Então, aqui vemos o primeiro ano, lembra do primeiro ano de Angra 1? 80, foi isso? 51. Então, estamos em 2016, fazem 35 anos. Então, aqui estamos preenchendo essas piscinas. Eu não sei se vocês estão conscientes da situação que se encontra a piscina de Angra 1, pois cada ano colocamos um terço desse combustível nessas piscinas e a cada ano mais um terço. E como fazemos a mudança de combustível, nós descarregamos o conjunto de combustível. Então é importante saber o que está acontecendo com o Angra 1. Está quase cheia essa piscina? Tem margem, tem espaço para mais combustível? A mesma coisa acontece com o Angra 2, que foi inaugurado em 2001. Temos aqui, pelo que eu vi na literatura, a margem de
para Angra 2 é 2018, ou seja, estamos muito próximos. Então, temos esse primeiro problema, o depósito de dejetos radiativos nessas piscinas. Em seguida, temos, a maioria dos países param e não param de manipular esses combustíveis irradiados e estocam eles numas piscinas por alguns anos. E a maneira de tratar esses combustíveis seria depositá-los nessas piscinas. Pronto. E em seguida, depois de um certo número de anos, particularmente nos Estados Unidos, colocar esses combustíveis depois de 10 anos ou 20 anos, esses daí estão aí há 30 anos, estocá-los. A ideia seria estocá-los em containers de aço ou de concreto, para que eles fiquem protegidos e que a radioatividade já decresceu bastante para ser colocado nesses barris. E essa é a solução encontrada pelos Estados Unidos e no Japão, particularmente, também. E a maioria dos Estados Unidos também adota essa prática, e na Alemanha, mas em alguns casos temos esse estilo de depósito de combustíveis irradiados em containers depositados a seco, com uma radioatividade que diminuiu ao fio dos anos. Pronto, está funcionando muito bem aqui. Na França e o Reino Unido, de onde veio essa história de retratamento dos combustíveis radiados? Guardá-los e transformá-los. De onde veio isso? Vamos ver isso também. Por razões militares, o primeiro reator que funcionou no mundo em 1942 em Chicago. Funcionou do ponto de vista científico. Parabéns. O seu objetivo era criar. Porque com esse urânio natural tínhamos o que a Monique explicou, e os nêutrons que ficam batendo no núcleo criam plutônio. Esse plutônio pode ser fissurado também. 139, mesmo que se existe 139, podemos fazer uma bomba atômica de ótima qualidade. De 239, o plutônio. Então, a energia nuclear se desenvolveu nos Estados Unidos com esse projeto e com as centrais nucleares, com urânio natural, pois não tínhamos ainda enriquecimento suficiente, e o moderador gráfico, como alguns franceses, pela mesma razão no começo, então produzimos plutônio. Então, a indústria do retratamento nasceu disso tudo. O que é o retratamento? Nós desmontamos os dispositivos e desses reatores, cortamos em pedaços e colocamos tudo isso em bastões. Cortamos esses bastões e colocamos em um banho de ácido e ácidos variados para separar o plutônio. E é possível separar o urânio e o plutônio. Então, nessa usina de retratamento, ela separa o urânio e o plutônio, que em seguida vai permitir que isolemos o plutônio e deixa os produtos de fissão dentro desses vasos. Então, esses vasos contêm esses produtos líquidos, produtos de fissão, que são muito radioativos. Então, esses vasos precisam ser resfriados e bem entretidos. E nos Estados Unidos, ele funcionou em 73 e fechou em 74. Só funcionou um ano.
E desde então, tivemos pessoas trabalhando na usina para um sistema de resfriamento para ter certeza que esse sistema funcione. Então, era preciso ter certeza que o urânio e o plutônio estavam sendo produzidos, e essa usina de retratamento, como ela trabalha com a questão química, é preciso enviar das centrais os combustíveis irradiados para as usinas de retratamento. Na França, enviamos para a usina de La Hague. Em algumas regiões, encontramos que a solução muito boa para se desfazer desses dejetos a partir do Japão, da Alemanha, e o tratado pelas usinas, esse combustível. E na França, falaram que era preciso enviar esses produtos mais radioativos para o cliente. Então, finalmente, não era muito interessante para o cliente, então eles pararam esse sistema e cada um guarda os seus dejetos. Então, essa usina produz dejetos gasosos na atmosfera e alguns produtos gasosos não podem ser obtidos, então acabam indo para a atmosfera, e produzimos também uma poluição na água que é controlada. E temos, então, o urânio e o plutônio e os produtos de fissão. E as quantidades consideradas de urânio empobrecido, ou seja, que é menos rico e menos do urânio inicial, e é inutilizável e é estocado em La Hague, na França. Então, temos aqui as piscinas de La Hague, que recebem esses combustíveis irradiados da mesma maneira que vimos as piscinas de Angra e de cada um dos reatores. Então, as piscinas de La Hague recebem todos os combustíveis irradiados, e agora todos os combustíveis da França. Teve uma época que eles recebiam de outros países também. Então, nessas piscinas de La Hague, temos o equivalente à quantidade de combustível irradiado correspondente ao conteúdo de 100 reatores. Então, é uma quantidade considerável que encontramos nesta usina de La Hague, e temos o risco. Então, uma vez, existem duas situações. Seja temos a situação dos combustíveis irradiados tais quais, ou seja, na melhor das situações, nas piscinas, teremos, e nesses barris de concreto, onde vamos guardar, não temos uma solução, e a radioatividade, não existe outra atividade, e a radioatividade vai continuar por centenas de anos para vários produtos radioativos e para milhares de anos para outros produtos. Então, o problema desses dejetos é um problema considerável, grande. Além disso, temos todos os dejetos que produzimos em todas as etapas dos combustíveis, como, por exemplo, o que foi mencionado agora há pouco, todos os produtos radioativos que substituem algumas peças de centrais também são dejetos. Todos os produtos radioativos que permitem a fabricação dos combustíveis. Todos os dejetos da usina de La Hague, as luvas, os uniformes, tudo se torna um dejeto radioativo. E eu pego um exemplo aqui da França, pois o beneficiamento dessas matérias cria também muitos dejetos, tipos de dejetos diferentes. Dejetos de baixa atividade, de média atividade, radioatividade, e dejetos de alta radioatividade. E temos alta atividade, média atividade com vida curta, então mais ou menos depois de algumas centenas de anos elas estão tudo bem, mas temos também dejetos radioativos de vida longa e produtos de alta atividade e com vida longa, que levam o máximo de tempo para acabarem com sua radioatividade. E são muito concentrados e muito perigosos. 0,2% do volume e 98% da atividade total desses dejetos de alta atividade, radioatividade. Então, acaba que são estocados em função de sua periculosidade. Alguns de baixa
periculosidade, são estocados em containers e que nós colocamos, agrupamos e encaixotamos e esperamos que esses dejetos passem por um processo de desradialização, e etc. Então, temos aqui um problema maior, sabendo que, por hora, ninguém tem uma solução satisfatória. E, pois, temos também, devido ao fato que esse beneficiamento, produzimos, por exemplo, esse plutônio reutilizado na França como combustível nos reatores, o que complica seriamente a gestão desses reatores e aumenta os riscos ligados a eles. E finalmente, temos os combustíveis nesses reatores, os combustíveis MOX, e no final temos esses combustíveis MOX irradiados nas piscinas, que são muito mais quentes e radioativos que os combustíveis precedentes, e, portanto, o MOX acaba complicando o problema. Até porque nós não retratamos o combustível MOX. Então, temos uma grande gama de combustíveis que são colocados nos locais mais apropriados. E temos também a produção do plutônio, que é feito por esse retratamento por programas militares em todos os países. Países que declararam que tinham programas militares e outros que não declararam, mas sabemos que eles possuem programas militares. Então, exercemos pressão para que não desenvolvam outros programas militares, enfim. Temos esse lado militar a ser considerado. Então, a possessão ou a utilização de retratamento do ponto de vista civil produz plutônio utilizado, que é de menos boa qualidade que o plutônio militar, mas que também é muito radioativo e problemático. Então, por muito tempo, na área nuclear, falava-se que o retratamento não permitia que o plutônio produzido pudesse fazer bombas, mas isso é falso. O plutônio é de muito boa qualidade, das centrais novas, de 4 quilos, e com plutônio de má qualidade, 8 quilos. Então, é um pouco mais pesado, mas não é uma diferença colossal. Portanto, temos essa questão discutida. Temos sempre essa questão sobre a periculosidade ou não, o desenvolvimento nuclear, e a saber se é por razões energéticas ou se existe uma segunda intenção de utilizá-lo para razões de poder bélico. Então, temos a questão do plutônio, que é muito importante, civil, e 80 toneladas na França, e com plutônio produzido pelo japonês, particularmente, mas que fica estocado também na França. Mesma coisa acontece no Reino Unido, temos 118 toneladas, que é colossal, e 35 se encontram no exterior, 40 toneladas nos Estados Unidos, muito menos, apesar dos Estados Unidos ter muito mais reatores, pois o retratamento é feito muito rapidamente. E também temos a Rússia com 82 toneladas. Então, temos um total de 340 toneladas de reatores com plutônio, divididos no mundo inteiro. E existe uma situação preocupante no Japão, pois não temos o direito, do ponto de vista internacional, de desenvolver uma arma nuclear, mas existe uma preocupação do desejo do Japão de ter plutônio e, de uma outra parte, de começar uma usina de retratamento que permitiria a produção de plutônio. Então, se pudermos dar um conselho, não se envolva com essa questão de retratamento, pois devido aos riscos envolvidos, mas também pela ligação evidente entre o desenvolvimento dito civil e o desenvolvimento militar. Então, voltando aqui sobre essa questão desses barris de estocamento, de armazenamento desses combustíveis
retratados. E na França e alguns países dizem pouco importam os combustíveis irradiados, tratados, que vão levar milhares de anos para serem absorvidos pela natureza. E o que acontece em La Hague como resultado do retratamento? Será que a melhor solução não seria fazer um buraco na terra e soterrá-los? E assim poderíamos dizer que nós resolvemos o problema do lixo nuclear. E é muito importante ver essa obsessão da indústria nuclear de se livrar desses dejetos, que é uma coisa vergonhosa, que é preocupante e que incomoda. Então, por um tempo, depositamos esses dejetos no mar, não os dejetos mais perigosos, mas dejetos radioativos com uma baixa radioatividade. Pois até mesmo o presidente, na época da questão atômica, disse que não havia periculosidade envolvida. Então, não havia essa questão das ONGs que tem hoje, enfim. E, finalmente, a ideia foi colocar esses desertos em camadas profundas subterrâneas. Então, do ponto de vista de exploração, vislumbravam a possibilidade de colocar produtos radioativos fiscalizados. Era uma maneira de impedir que houvesse vazamentos, explosões. Então, o problema é complexo até do ponto de vista técnico. E vimos nos Estados Unidos uma tentativa no Nevada, uma tentativa de fazer um armazenamento subterrâneo que envolveu um custo considerável. Em 2009, o governo americano decidiu que isso estava terminado. Tivemos também o WIPP, na Yucca Mountain, nos Estados Unidos. Estavam querendo se livrar de dejetos militares de plutônio, não são os mais perigosos. E houve uma exploração e, recentemente, houve um incêndio que foi causado pelo fato de que havia uma matéria química que se incendiou e acabou emanando uma certa radioatividade. Então, nos Estados Unidos, a solução de guardar os combustíveis irradiados. Na Alemanha, houve uma tentativa de colocar dentro os dejetos radioativos em uma mina de sal, na região de Aço, e esses dejetos radioativos, houve infiltração de água nessas minas e, finalmente, depois de pensarem bem sobre o assunto, eles voltaram atrás com a decisão. Então, e na Finlândia e na Suécia também, existem projetos de armazenamento e protótipos para guardarmos esses dejetos em recintos granitosos. E na França temos o projeto CIGEO, onde vislumbramos a possibilidade de colocar esses dejetos numa parte subterrânea argilosa. E temos, mesmo assim, técnicas, mas temos também problemas sobre o que poderia acontecer no futuro. E temos aqui uma frase que talvez não consigamos ler, do organismo que administra os dejetos radioativos na França e que ficou responsável por analisar esse projeto. Então, eles são bastante arrogantes nas suas atitudes. Então, no mais longo, primeiro eles explicam que durante a exploração, o carregamento desses produtos levaria 100 anos. Então, durante 100 anos, tudo é previsto para que o acidente seja bem cuidado, no caso de acidente, que ele seja bem tratado, que tudo se resolva. Mas é preciso considerar as questões climáticas e ver a questão da demonstração de segurança desses armazenamentos num período de 1 milhão de anos.
Não faz sentido. Então, mesmo que as técnicas sejam muito boas, não podemos garantir que nada vai acontecer, nenhum fenômeno geológico, humano, em 1 milhão de anos, que faça com que não temos, na verdade, a maneira de eliminar os dejetos. Simplesmente os armazenamos num local subterrâneo. Bom, não tem solução até agora. Talvez tenha, mas não tem por enquanto. E no plano político é inadmissível, depois de poluir o mar, o ar, e agora poluir a terra, e assim todo mundo ia se divertir furando a terra para guardar esses produtos químicos, mas então eles vão ver que os lençóis freáticos estariam sendo poluídos. Talvez a solução menos pior, se podemos dizer assim, é fazer um estoque seco perto dos reatores, em zonas acessíveis, reversíveis, onde podemos recuperar esses dejetos, mas que não estejam presos eternamente, que não possam haver fugas. De um lado, então, todas essas atividades produzem esses dejetos, mas, por outro lado, não temos soluções para eliminá-los. Então, temos medidas mais ou menos ruins. Então, os países que decidiram de não fazer atividades nucleares ou de estocar, como a Itália desde o início, ou a Alemanha, que tinha bastante, que decidiram parar. Tem também a questão dos acidentes, como primeira razão, e a segunda razão são os dejetos radioativos. Então, não sabemos o que fazer, então decidimos não produzir mais. Encontrar uma solução para esses dejetos é principalmente não produzi-los. E se um dia encontrarmos uma solução, podemos discuti-lo novamente, mas por enquanto, como não temos solução, não fazemos mais. Outro tema que é relativamente ligado, que é o terceiro argumento da questão nuclear, que são os custos. É muito difícil de comparar em âmbito internacional por vários motivos. Você pode comparar o preço da cerveja, da Coca-Cola, né? Que são produtos que são vendidos no mundo inteiro, que são produzidos no mundo inteiro. Mas o nuclear não é um produto corrente. Tem 400 reatores, em 400 reatores, 100 estão nos Estados Unidos, 150 na Europa, 100 em outro lugar, ou seja, é um número muito pequeno. Então não temos realmente um mercado de reator nuclear. Não posso dizer, vou comprar 10, quanto eu vou pagar. Segundo, é que em quase todos os países foram decisões do Estado. Ou seja, são fundos públicos, o que é muito difícil de saber quanto foi colocado para essas compras. Depois, as condições são totalmente diferentes. Eu posso dizer que num país isso aconteceu dessa forma. A França, que é um bom exemplo, temos 58, que construímos em 15, 20 anos, o conjunto do parque nuclear francês. E é interessante quando vemos o preço, o preço por unidade, por unidade de potência, aumentou consideravelmente ao longo da história. Tínhamos o primeiro reator dessa série de 58 e que existe na França ainda. O primeiro foi a Fessenheim, que fez no fim dos anos 70, e vemos que as curvas aumentaram cada vez que fazíamos uma nova construção. Ou seja, melhorávamos a cada novo reator. Bom, não dá para ver os anos, mas começa no final dos anos 70 e termina em 2000. O último não. As barras regulares aqui terminam no ano 2000. Ou seja, quase triplicou em 20 anos entre os primeiros de 900 megawatts e o último que era de 1.500 megawatts.
Então, houve o contrário do que há normalmente na fabricação de um certo produto, de um certo equipamento. Não houve efeito de série, então os preços aumentaram principalmente devido às exigências de segurança. E depois, essa barra à direita de 2011 foi o novo reator de EPR da terceira geração, que foi então um novo modelo feito a partir da combinação dos melhores franceses e dos melhores alemães, mas os alemães se retiraram. EPR, então, quer dizer reator europeu, mas quando os alemães saíram dessa produção, o E se transformou em evolucionário. Evolutionary Pressurized Reactor. O EPR era a maravilha do mundo, foi o último a sair. A França fez uma propaganda muito grande e o custo foi 3,5 bilhões de euros. E quando foi decidido, então? Quando foi decidido? Foi decidido em 2006, 3,5 bilhões. A construção começou em 2007 e ele deveria entrar em funcionamento em 2012. Em 2009, aproximadamente, o preço passou a 6,5 bilhões de euros. Depois, os atrasos se acumularam. E então, em 2011... Não, em 2011 é que ele deveria estar a 6,5 com atraso. 2 anos depois passou a 8,5 e hoje antes de sair da França, ele estava a 10,5. 10,5 bilhões. E o presidente da EDF, que é a EDF que constrói esse reator, e esse reator é feito pela Arriva, e a EDF, que é a companhia de eletricidade, que vai construir então a central nuclear, a usina nuclear. Então, deveria entrar em funcionamento em 2012 e o presidente da EDF acaba de dizer que vai entrar em funcionamento em 2018. Ou seja, no final, custou muito mais caro do que foi previsto. Mas aí vocês vão me dizer, bom, é um caso isolado, falta de sorte, etc. Bom, a Arriva também vendeu reatores na Finlândia, e que tem exatamente a mesma história, que o custo passou de 3,5 para 10,5 bilhões e até hoje não entrou em funcionamento. 2 foram vendidos para a China. Parece que a construção foi mais rápida e é provável então que esses reatores construídos na China deverão entrar em funcionamento antes dos que foram construídos na Finlândia e na França. Bom, essa última geração de reator, houve um aumento de custo muito grande, muito considerável. Então, a evolução do custo de investimento da EPR na França. São os números que eu passei. Então, 3,5, 6,5 e em 96. Bom, o último é 10,5. É o número que eu passei para vocês, 10,5. O que podemos dizer sobre o custo do nuclear na França? Bom, fizemos um trabalho muito completo sobre o custo do nuclear. Foi um primeiro que foi baseado no que era dito pelos produtores, se podemos chamar assim, mas o custo do nuclear, dos reatores em funcionamento, atualmente são 60 euros por megawatt, por hora. Se levarmos em conta também os fundos públicos do trabalho público, que também tem que ser levado em conta. Então, atualmente, o custo é de 60 euros. O nuclear novo, ele está previsto para ter um custo mais caro? Bom, vamos ver, né? Mas nos pedem para aumentar a vida desses reatores
para que ele dure mais de 40 anos, bom, como disse a Monique, é um reator que envelhece, tem um problema de vaso, de material, não dá para mudar tudo, tem cabos, tem canos. Bom, não sabemos se eles poderão ter autorização e a segurança em 40 anos, mas há exigências de modificações nesses reatores que vão custar. Então, mesmo esses que vão continuar, alguns vão parar, mas os que continuarem teremos um custo muito mais elevado. No nuclear futuro, ou seja, o EPR. O EPR a gente pode dizer que é uma catástrofe, mas passou um acordo com o governo britânico para fazer 2 EPRs, ainda com a participação dos chineses, o que deixa tudo mais complicado, mas há um preço de 115 a 120 euros por megawatt-hora. Ou seja, seria o dobro do custo atual. Depois tem incertezas, como o custo da gestão desses dejetos e do desmantelamento. Ou seja, se tiver que desmontar, vai custar. Se tiver que transformar, se tiver que guardar esses dejetos, tocar esses dejetos, vai custar também. Ou seja, todos esses valores têm que ser levados em conta. Bom, o que tem de interessante, nós vimos os problemas dos acidentes, dos dejetos, dos custos, e todo mundo está de acordo com isso, tá? Esses números que eu estou passando são os números reais, tá? Todo mundo está de acordo. Bom, as usinas nucleares futuras vão custar muito mais caro. Mas é interessante ver que em um país determinado é interessante comparar esses preços, porque o interesse disso tudo é realmente saber, é conhecer o custo dessa eletricidade. Então, esse quadro é muito interessante, porque ele é de 2015 e ele foi feito pelo Banco de Investimento de Nova York e diz o seguinte, que o custo de produção de diferentes soluções de eletricidade nos Estados Unidos em 2015 são esses. Na linha, então, 5, a eficácia energética, que não é um sistema de produção, mas de redução do consumo e de uso igual. Por exemplo, a iluminação dos prédios do Senado. Então, poderia reduzir o consumo. Então, essa eficácia energética, essa eficiência energética vem a partir de gestos que eu vou fazer, como apagar a luz ou a utilização de equipamentos de performance melhor. Então, as duas primeiras colunas estão em dólar e as duas últimas em euro. Então, as duas primeiras vai de 0 a 50 dólares, não dá para economizar infinitamente, mas a margem razoável, bom, tem gestos que me custam 0, que é tomar cuidado, apagar. Tem outros que custam mais, que é substituir as lâmpadas, são lâmpadas que vão gastar menos energia. E, para mim, isso é muito fundamental para uma discussão de custos energéticos e eficiência energética. Depois, as fontes energéticas, o solar fotovoltaico, cristalino ou amorfológico, ele vai de 72 a 86. Bom, o eólico vai de 37 a 81 e o nuclear de 92 a 132. Ou seja, atualmente nos Estados Unidos, para novas instalações, ou vou investir no nuclear, ou no solar, ou no eólico. Atualmente, o eólico e o fotovoltaico são mais baratos que o nuclear. E isso é fundamental e novo.
Então, se compararmos o conjunto das fontes que posso propor, temos esses resultados nos Estados Unidos. Para mim, acredito que o Brasil pode se comparar mais aos Estados Unidos. Bom, se comparar a Dinamarca é mais delicado, mas acredito que com os Estados Unidos é mais fácil de comparar. Eu queria mostrar alguma coisa. O complemento dessa comparação, vou pegar exemplos de hoje, o que é feito além dos Estados Unidos. Então, o eólico no Portugal, 75 euros por megawatt-hora, e Portugal vai ter em alguns anos 100% da eletricidade renovável, mas atualmente o custo é de 75 euros. Ou seja, já está abaixo da nuclear. Na África do Sul tem condições eólicas muito boas, condições parecidas com o Nordeste brasileiro, 55 euros por megawatt-hora. Fotovoltaico em Portugal, 75 a 80 euros. E fotovoltaico no Brasil, 75 euros megawatt-hora. Isso tudo é baseado na última licitação do Ministério, que garantiu aproximadamente 1.000 megawatts a esse preço por um período de 20 anos. Ou seja, é realmente significativo. Temos o eólico no Ceará, no estado do Ceará, enquanto que o eólico é de 25% de produção com relação à produção máxima. No Ceará, tem locais que funcionam a 50%. 50%. Como se traduz essa diferença nas escolhas entre escolher o nuclear ou não? Bom, tem os acidentes, os dejetos, mas também outros pontos. O que temos aqui são os investimentos que foram feitos entre 2004 e 2014. A linha vermelha é em bilhões de dólares americanos. A linha vermelha são os investimentos no nuclear. Flutua porque pegamos o investimento de uma usina e vamos atribuir ao ano de início da construção. Bom, mas dá para ver que mesmo fazendo a média no final, encontramos mais ou menos 25 bilhões de dólares na construção de usinas nucleares em média. O verde é o solar, fotovoltaico, o azul é eólico, o branco são outros renováveis, como a biomassa, principalmente como o bagaço. Bom, isso é muito significativo. Então, para a produção da eletricidade, eu não estou falando do etanol, por exemplo. Para a produção da eletricidade, temos um fator 10 entre os investimentos nucleares e os renováveis. Isso eu já vi. Bom, para terminar, essa produção de eletricidade nuclear, como ela evoluiu, temos que ver bem que a produção nuclear, ela começou... Ela começou em 1954 e todos os países que desenvolveram foi uma política do Estado. Ou seja, desenvolvemos uma indústria nuclear ao máximo. Mas o interessante é que as barras representam os números de reatores daquele ano. Então, nos anos 50, 60, mas realmente o ápice é em 86. Tem vários efeitos misturados, mas tem que levar em conta que é o ano de Chernobyl. Bom, houve uma reação muito grande nos países, como por exemplo a Itália disse que ia acabar com o nuclear.
Então, é quase estável em torno de 5 e 10 reatores por ano, é mais ou menos estável, e temos mais reatores parados que não funcionam mais, que são essas barras laranja embaixo, e vemos que em 2011 a barra que representa todos os reatores no Japão que pararam. Vimos que em 86, 36 reatores entraram em funcionamento, o que é muito. E devido aos acidentes, os custos e dos dejetos, houve então esse decréscimo. Tem um certo número de reatores que pararam na Alemanha e nos Estados Unidos por razões econômicas. Depois tem um certo número de construções, porque a idade dos reatores, para a maioria, chegam a 40 anos. E a partir daí passam a ter problemas de renovação devido a peças que não encontramos mais, que não valem mais a pena economicamente. Já não é mais uma questão de risco, mas econômico. Depois vemos o país que constrói mais é a China. Vemos aí 24 reatores em construção, 1º de julho de 2015, sendo que 15 estão atrasados. Ou seja, os prazos de construção talvez não serão atingidos, né? Eles vão ter problemas de atraso. O peso do nuclear, então, para a produção de energia nuclear no mundo, vemos essa curva. Em percentual, o nuclear, em 1996, aproximadamente, chegou a mais ou menos 17,5% da produção da eletricidade, o que era mais ou menos o equivalente ao hidráulico. Depois, os renováveis, o hidráulico aumentou, depois o eólico, o fotovoltaico, os renováveis atualmente estão a 23% da produção mundial de eletricidade e o nuclear baixou. E atualmente está a 11%. Bom, ele baixou a partir de 2006 em valores absolutos. Ele atingiu em 2006 2,6 terawatts-hora e está em 2.400 megawatts-hora em 2014, mas percentualmente baixou muito. À medida que o consumo de eletricidade em energia final, digamos 20% do consumo, afinal é tudo que é consumido, combustível, calor, 20% dessa eletricidade, 10% é nuclear, então a contribuição nuclear é de 10%. Na situação atual. Isso já vimos. Bom, é isso. Obrigado.